estranho, o bizarro e o inesperado. Aqui você irá ouvir relatos verdadeiros que refletem a influência do sobrenatural na vida das pessoas. Então, apaguem as luzes e se acomodem para o episódio de hoje na Casa do Sobrenatural. José e Helena eram pessoas simples que viviam em um sítio no interior de Minas Gerais. Eles eram recém-casados e viviam felizes naquele lugar. Entretanto, era uma vida de limitações e isolamento, típico de lavradores que produzem apenas o suficiente para o sustento de sua família. O lugarejo era distante da cidadezinha mais próxima, e por se tratar de um sítio, o vizinho do casal ficava a cerca de meia hora de caminhada, confiando apenas em estradas de terra, sem nenhuma estrutura, o que era comum em qualquer vida na roça, porque diferente de hoje, naquela época não haviam grandes confortos. José, todos os dias pela manhã, seguia uma rotina. Ele saía para cuidar e colher suas mais diversas plantações e deixava Helena por conta dos afazeres do lar. O sítio era extenso, possibilitando o cultivo de hortaliças, feijão, milho, além de diversas outras culturas, tudo com um único objetivo, o de prover sustento à sua família. Além das vastas plantações, o casal possuía vacas leiteiras e porcos que forneciam carne para as refeições da família. Os arredores do sítio era repleto de montanhas altas e, de forma geral, o terreno era acidentado. Além disso, pequenos rios completavam o cenário da vida no interior. José ficava na lida, como chamavam quando se passava o dia no trabalho no interior. Ele acordava bem cedo e levava uma marmita que Helena preparava para ele de madrugada. Ele passava dia após dia cuidando das plantações e dos animais. Somente quando José percebia que o sol estava começando a se pôr, por volta de 16 horas, ele juntava suas ferramentas e se preparava para retornar para casa. Esse era o cotidiano de José, onde precisava se esforçar muito enquanto contemplava a natureza. Certo dia, José seguiu sua rotina como sempre, e ele não imaginava que passaria por uma experiência que o traumatizaria para o resto da vida, uma clara presença do sobrenatural. Não havia como José imaginar o que aconteceria naquele dia, já que o casal não tinha contato com o mundo moderno e não tinham telefone, televisão, celular ou acesso à internet. O casal se contentava com um pequeno rádio, a qual Helena mantinha consigo enquanto tratava dos afazeres do lar. O casal só tinha que se preocupar em produzir o suficiente para se sustentar. Porém, já planejavam futuramente o nascimento e criação de seus filhos. Voltando ao fatídico dia, ele aparentava ser um dia comum, como qualquer outro. José, após terminar seus afazeres, percebeu que ainda estava bem cedo e resolveu fazer uma caminhada, seguindo a estrada para além da sua propriedade. O caminho era cercado pela mata fechada e, diferente de outras partes da floresta já conhecidas por ele, essa era completamente desconhecida. José perdeu a noção do tempo, distanciando-se mais de 1 quilômetro do sítio. Após perceber que já tinha se passado algumas horas devido à posição do sol no céu, ele resolveu voltar.
Era provavelmente 15h30 da tarde. No caminho de volta, José observava seus arredores com atenção. Ele sempre admirou a natureza e os animais em seus mínimos detalhes. Quando, por algum motivo, decidiu olhar para uma das altas montanhas que o cercava e avistou no seu topo uma forte luz avermelhada. O brilho era intenso e lhe trazia uma sensação estranha, enquanto prosseguia até a estrada que o levaria de volta ao sítio. José perguntava qual que seria a origem daquela estranha luz. Seria o reflexo do sol em alguma pedra ou outra coisa? Porém, ele não teve tempo de continuar pensando, porque de repente a luz começou a se mover. José desviou o olhar e ficou em seguir a estrada, deixando de olhar para trás por alguns instantes. Após finalmente olhar novamente para a montanha, onde a luz ainda estava lá e sua movimentação havia mudado. A luz vermelha agora seguia uma linha reta. José mudou seu trajeto e, por incrível que pareça, a luz ainda seguia em sua direção. José então parou e a luz começou a avançar ainda mais rápido. Ele não conseguia imaginar o que era aquilo, mas um medo instintivo se espalhou pelo seu corpo e, com o coração disparado, ele correu. De tempos em tempos, José olhava para trás e a luz continuava em seu encalço. Enquanto prosseguia pela mata, José ouvia sons de galhos se quebrando por onde a luz passava. Um pensamento passou pela mente de José. Talvez seja um animal. Porém, um animal conseguiria emitir uma luz tão intensa, ainda mais de dia? Um veículo, talvez. Mas um veículo não conseguiria descer a montanha tão rápido. Uma lanterna, um farol? Não e não. Não havia explicação. José, contra o que seu instinto dizia, resolveu parar e aguardar o momento em que a luz sairia da mata densa e adentrasse na estrada na qual ele estava. Muito apreensivo, José ficou estático, aguardando o encontro, enquanto seu coração batia cada vez mais rápido. Era cerca de 17 horas e o silêncio tomou conta do lugar. Um silêncio incomum. José esfregou os olhos. Teria a luz sido uma ilusão de ótica ou um delírio visual? Porém, a luz surgiu saindo da mata fechada. Apenas por uma fina cerca de arame separava José e o que quer que fosse aquela luz vermelha. A luz avançou rapidamente, atingindo a cerca de arame, e nesse momento um grito forte, um gemido de dor, de pura angústia e sofrimento pôde ser ouvido. Era agudo e macabro, audível a enormes distâncias. José permanecia estático e ainda mais desesperado, porém a luz vermelha não parou na grade. Ela a atravessou e veio em direção a José. À medida que a luz se aproximava, José suava frio e seu coração batia acelerado. Ele não conseguia se mexer e via que a luz se aproximava rapidamente dele. A luz chegou até José e ela o atravessou, saindo em suas costas. José reuniu forças para olhar para trás e pôde observar a luz continuando seu trajeto para a mata do outro lado da estrada. José começou a sentir uma imensa angústia, um sofrimento indescritível que não tinha explicação. José desabou, desmaiando no meio da estrada. Quando José acordou, já era
Noite, cerca de 19 horas. Ele se apoiava na cerca para se levantar. E então José correu sem olhar para trás, sem olhar para os lados, e ele tinha apenas um objetivo: voltar para casa. José correu pela estrada como se sua vida dependesse disso, até estar Helena na porta de casa desesperada. Ela recebeu José, porém ele não disse que pudesse justificar o atraso. Porém Helena pôde notar em seu rosto uma expressão de medo e pavor. Seu esposo o acolheu sem mais questionamentos e os dois foram se deitar. No dia seguinte, José contou para Helena sua experiência no dia anterior, detalhe por detalhe. Ambos ficaram em silêncio e decidiram nunca mais tocar no assunto. Obrigado por ficarem até aqui. Deixem o like, compartilhem e ativem o sininho. E lembrem-se, o que nos separa do sobrenatural não é algo grosso como uma parede, mas um véu fino que a qualquer momento pode se romper. Tenham uma boa noite e até a próxima história macabra aqui na Casa do Sobrenatural.